Olá, aqui é o Bruno Araújo do construçãoprodutiva.com.br e vamos falar mais uma vez sobre drywall. Uma das coisas que as pessoas têm mais dúvidas, que realmente as pessoas ainda não entendem completamente, é como é feito o tratamento de juntas no drywall. A gente também chama de acabamento das paredes, acabamento dos forros em drywall, em gesso acartonado, né? E tem gente que acha que simplesmente não dá para ter um bom acabamento utilizando gesso acartonado. Tem gente que simplesmente por falta de conhecimento, por falta de experiência, acha que não é possível você ter um bom acabamento. Obviamente elas estão completamente enganadas. Eu queria gravar essa série de vídeos falando para vocês uma série de dicas para você obter um bom acabamento quando você estiver trabalhando com paredes e forros em drywall. Isso é importante para você que está contratando uma mão de obra, uma empresa, ou alguém que vai executar esse serviço, tanto para você que vai estar executando, para você ser você mesmo que vai estar executando, se você já trabalha com isso, se você está começando a trabalhar, existe uma série de cuidados que você tem que tomar para que você garanta um bom acabamento no final do seu serviço. É interessante porque o acabamento ele é aquele serviço aquela fase do serviço que dá a cara final, que muitas vezes é o que o cliente, é o que está contratando, enxerga. Mas a fase do acabamento ela não começa ali naquele tratamento de juntas, ela começa muito antes e começa exatamente no recebimento dos materiais. Quando você estiver recebendo os materiais, é super importante você inspecionar os materiais. Eu vejo muitas pessoas que não têm nenhum cuidado de receber o material e de avaliar o material que está sendo recebido. O que pode acontecer de ruim com o material no recebimento que vai impactar na fase final, que é o acabamento? Olha, você pode ter problema com bordas quebradas, com quinas de placas quebradas. Quando eu falo borda quebrada, você tem, em alguns casos, quando o material ele não veio com uma boa qualidade ou ele foi danificado no transporte, você pode ter as bordas quebradas. A aparência por fora, ela que é uma placa que está intacta, mas por dentro o substrato, né, o gesso ali por dentro, ele está todo quebrado. Isso pode acontecer somente nas bordas, como pode acontecer também no meio da placa. E a gente chama isso de chapas segregadas, né? O substrato ele está segregado, ele foi quebrado e ele ali não tem coesão. Essa placa é uma placa que ela vai estar muito frágil. Você não pode utilizar esse tipo de placa. Então, no recebimento, você tem que ter esse cuidado de avaliar o material que você está recebendo para você não receber um material já danificado da fábrica, muitas vezes da fábrica ou da revenda. Se você estiver recebendo esse material, você tem que negar esse material, você não pode receber. Um outro cuidado que você tem que ter no recebimento é com o transporte, com o manuseio dos materiais. Por quê? Porque às vezes a placa vem inteira, a chapa vem sem nenhum problema, e durante o manuseio do caminhão que você está retirando a placa até o local onde vai ficar armazenado, você pode vir danificando a placa nos corredores, nas circulações. As quinas das placas, principalmente, são muito frágeis, é muito fácil de danificar. Então, durante o manuseio, você tem que ter esses cuidados. E na hora de armazenar o material da obra, um erro muito comum também é que você tem que deixar a placa totalmente apoiada. Você não pode deixar a placa em balanço. Então o que a gente faz? A gente deixa ela afastada do piso para evitar um contato com a umidade e você coloca pelo menos 3 ou 4 apoios ao longo das placas. Quando a gente está falando aqui placas, as mais utilizadas são as placas de 1,80. Você tem que ter apoios a pelo menos cada 40 centímetros e evitar de deixar a placa em balanço, a borda da placa em balanço. Esses são alguns cuidados que você tem que ter durante o recebimento e armazenamento do material para que lá na frente, na sua etapa de acabamento, você evite uma série de problemas. Amanhã eu vou estar falando um pouco mais sobre essa fase de acabamento, né, de tratamento de juntas em paredes e forros de drywall. E se você gostou, eu te peço, volte aqui para você assistir. Eu vou estar colocando aqui mais vídeos sobre esse assunto. E se você acha que tem alguém que possa se interessar sobre esse assunto, marque aqui nos comentários. Compartilhe também com seus amigos para que esses vídeos cheguem a mais pessoas. Muito obrigado e até a próxima.